capítulo 1, versículo 21, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Salta comigo para o versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Amém? Quando a gente olha aqui para o Evangelho de Marcos, a gente observa que Marcos, ele tem por finalidade apresentar Jesus como servo. É por isso que Marcos ele vai potencializar muitos feitos de Jesus. É por isso que Marcos ele vai mencionar mais os milagres do que os ensinamentos. Por quê? Porque Marcos é alguém que está em Roma e esta carta, este evangelho está sendo direcionado aos novos convertidos, aos cristãos também que estão em Roma. E esses cristãos são cristãos que estão sendo devorados por cães raivosos, são cristãos que estão sendo pisoteados por touros, estão sendo jogados na arena, enfim, são cristãos que estão vivendo uma perseguição, estão vivendo uma base de tortura por não negarem a Cristo. Marcos, ele é alguém que não foi um discípulo direto de Jesus, mas Marcos, ele andou com alguém que foi, que é Pedro. Por isso que muitos afirmam que o Evangelho de Marcos são resumos dos ensinamentos de Pedro. Só que dentro do Evangelho de Marcos, tem também algo que vai se destacar, que é a respeito das pessoas que começam a fazer perguntas a respeito de Jesus e outras que começam a afirmar de maneira errada quem ele é. Aí a gente vai começar a garimpar e a gente vai ver que os discípulos, quando estão na tempestade, eles vão perguntar: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A família de Jesus olha para Jesus e fala: ei, não é possível, ele só pode estar fora de si. Herodes, que representa o governo, está olhando para Jesus e está dizendo: este aí é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros olham e falam: esse aí não é o carpinteiro, o filho de Maria? Ele não está bem, está possesso. Então você observa que muitas pessoas não sabem quem é Jesus e outros afirmam de maneira incorreta quem ele é. Só que o mundo espiritual identifica e sabe quem é ele. Porque a Bíblia diz que quando Jesus pisa em Gadara, uma legião de demônios que está no corpo de um homem vai gritar e dizer: filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar? Isso mostra que o mundo espiritual não só reconhece, mas se submete à pessoa de Jesus. E é por isso que na abertura deste evangelho, Marcos começa dizendo assim: e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para quê? Para que todo aquele que comece a ler a este evangelho venha entender que Jesus não é só mais uma pessoa que passou aqui e fez uma revolução. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E quando eu estava lendo isso, o Espírito de Deus falava comigo: é justamente isso, Jennifer, que acontece. O quê? Quando nós estamos exercendo o nosso ofício, muitas vozes começam a surgir a nosso respeito. Algumas pessoas começam a querer afirmar aquilo que não somos. Algumas pessoas começam a querer dizer algumas coisas que nós não temos, mas querem atribuir características que não são nossas. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer: você é o que o céu determinou sobre a tua vida. Você não é o que as pessoas falam. Você é o que Deus disse quem você é. E aí eu começo a observar que quando Deus chega para Ananias, Ananias é um profeta, e fala assim: Ananias, desce a rua chamada direita, vai lá ter com Saulo de Tarso. Ananias olha para Deus e fala: Deus, Saulo é um homem perverso, Saulo é um homem que gosta de torturar pessoas, como se Deus não soubesse quem ele é. Mas aí Deus vai dizer assim: Ananias, vai, porque para mim, ele é um vaso escolhido. Aí eu começo a entender que muitas vezes argumentos de homens conseguem mudar
mudar o conceito de homens ao nosso respeito, mas argumentos de homens jamais vai mudar o conceito que Deus tem ao meu e ao teu respeito. E por isso Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar essa verdade sobre a tua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ai, o que tu está passando não anula, não cancela quem você é. Alguém está olhando o teu momento e está querendo menosprezar a tua identidade. Só que o céu me trouxe aqui para dizer: desemprego, diagnóstico, vida familiar com problema, crise na casa, não anula a filiação que você possui. Tu és filho de Deus. Aleluia. Não anula. Jesus, aqui no versículo 21, vai para Cafarnaum. E é sábado. E dia de sábado é dia de ir para a sinagoga. E naquele dia é ele quem vai pregar. E as pessoas vão ter uma surpresa. Por quê? Porque quem está pregando não é só alguém que tem uma oratória boa. Quem está pregando é o verbo que se fez carne. É a palavra que está declarando a palavra. Então algo sobrenatural vai acontecer naquele culto. Porque aonde Jesus está, nada fica de maneira natural. Nada fica a mesma coisa. Aonde Jesus está, aonde Jesus chega, algo é alterado. E o sobrenatural acontece. Jesus começa a pregar. E pelo poder da palavra, um homem que tem um espírito imundo em teu corpo, ele vai se manifestar. E ao se manifestar, pelo poder da palavra, Jesus vai liberar uma ordem e vai dizer: sai do corpo deste homem. E este espírito vai ter que se submeter, como eu disse. Por quê? Porque conhece quem é Jesus. Quem conhece Jesus não tem como resistir a um comando e uma ordem dele. Quem conhece Jesus sabe quem é ele que manda no céu, na terra e abaixo da terra. Então aquele espírito imundo vai sair do corpo daquele homem, mas vai sair, não vai deixar dano algum, não vai deixar sequela. E quando Jesus tem essa atitude de fazer esse espírito imundo sair do corpo daquele homem, isso revela para mim e para você que quando Jesus chega num ambiente, não é só o sobrenatural que acontece. Quando ele chega num ambiente, ele manda a seguinte mensagem para o mundo espiritual: eu não divido o território com o espírito contrário. E Jesus já está chegando hoje para pisar em alguns ambientes. Eu não sei como você deixou a tua casa, eu não sei quem está oprimido lá. O que eu sei é que Jesus me trouxe aqui para dizer essa palavra: eu estou chegando para pisar. E quando eu pisar, o que é contrário vai ter que sair. O que é contrário vai ter que bater em retirada. Levanta a tua mão direita para cima aí, vai. Porque eu quero liberar uma palavra para a tua vida aqui nessa noite. Pelo poder da palavra, todo espírito contrário que está oprimindo alguém, todo espírito contrário que está aprisionando a vida de alguém no erro, no pecado, hoje Jesus está chegando para assumir o território. Não importa quanto tempo esse adversário está lá, o que importa é que hoje Jesus achou por bem chegar. E quando ele chega, o que é errado, o que é o mal, vai ter que sair. Aleluia, vai sair. Vai sair, aleluia. Aquele espírito vai ter que sair da vida daquele homem. E quem está com Jesus no culto? Pedro, João, André e Tiago. Mas um desses discípulos está no culto, está na sinagoga, mas deixou um problema em casa. Qual o problema que deixou em casa? A sogra, doente. Só que eu imagino que Pedro está no culto e Pedro está fazendo tudo o que precisa ser feito. Pedro entendeu: eu não vou ficar refém do problema que eu não posso resolver. Eu vou para a presença de para quem eu preciso adorar. Porque não é Jesus que precisa ser adorado, mas somos nós que temos a necessidade de adorar. Entende? Então Pedro entendeu: não adianta eu ficar aqui. Eu ficando aqui o problema não vai se resolver. Mas se eu for para a presença de Jesus, eu sei que aquilo que eu não posso fazer, Ele pode realizar por mim.
E eu quero louvar a Deus pela tua vida, que hoje rompeu qualquer tipo de barreira, de adversidade, para chegar neste culto. Quem sabe alguma circunstância queria te prender, mas você entendeu como Pedro, que eu não vou ficar limitado, eu não vou ficar refém, eu não vou ficar preso por causa do problema. Eu vou para o ambiente de culto para adorar. Eu vou para o ambiente de culto para glorificar. E coisa boa é chegar na presença de Deus e entender que nós precisamos oferecer o nosso melhor. Por quê? Porque depois do culto você vai ver que vai ter algo sobrenatural para nos alegrar. Eu imagino que Pedro entrou no culto e está fazendo o que tem que fazer. Levanta a mão, dá glória, dá aleluia, canta. Quem sabe já ficou de pé, quem sabe ele já ajoelhou, já se prostrou, já adorou, já chorou, ofertou, dizimou, voltou. Ele fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque depois do culto ele recebeu um milagre na casa dele. E aí o Espírito de Deus falava comigo: Jennifer, o que você entrega aqui no culto vai se manifestar mais tarde dentro da tua casa. E quem vem para entregar aqui, então começa a entregar. Porque é melhor do que chegar no culto para pedir, é chegar para entregar, é chegar para oferecer, é chegar para ofertar. Quem veio para entregar, começa a entregar, vai. Começa a entregar, porque já há uma movimentação no mundo espiritual, já há uma movimentação no céu. E quem vem para entregar, entrega, porque depois do culto vai se manifestar milagre na tua casa. Ai, você não pode tocar, mas você pode apontar. Aponta para alguém e fala: entrega o teu melhor aqui nesse culto. Fala: entrega o teu melhor aqui nesse culto. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que deixa o adversário da nossa alma injuriando, é ver a gente aqui sem dinheiro, desempregado, chorando, com diagnóstico, com problema no casamento, com problema com filho, com problema com filha, mas adorando, entregando, entregando, entregando. Mostra pro mundo espiritual porque tu veio. Se tu veio para entregar, entrega. Se tu veio para entregar, entrega, entrega, entrega. Se tu veio para entregar, entrega. Porque enquanto você está entregando, é cadeia que quebra, é cadeado que quebra, é cárcere que vai ser aberto. Quem veio para entregar, quem veio para entregar, entrega, 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 entrega. Ai, entrega, 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 entrega. Ai, Joherebancho Calabaia Surya. Aleluia. Porque a intenção do adversário não é só limitar ou só impedir a pessoa de chegar no ambiente de culto, é fazer ela não cultuar. Porque tem gente que chega no culto, mas não cultua. Entende? Aí que é o problema. O problema é chegar no ambiente de culto. Jesus está presente no culto e a pessoa não conseguir cultuar por causa de problema, por causa de afronta, por causa de palavra, por causa de provocação, por causa de angústia, por causa de depressão, por causa de choro que está embargado. Eu não sei qual é a tua realidade. O que eu sei é que hoje Jesus preparou este culto para você entregar. Aí a gente entende a importância do entregar, né? Mateus, Marcos e Lucas vai mencionar esse episódio a respeito da cura da sogra de Pedro. Só que nenhum dos três vão dizer que Pedro chamou Jesus para ir para a casa dele. Todos os três vai ter a mesma versão, o quê? É Jesus quem decidiu ir. Pedro não precisou abrir a boca, Jesus decidiu ir até o problema dele. Porque enquanto nós estamos entregando aqui, o mundo espiritual está nos assistindo. Você precisa entender que não somos nós que ficamos aqui assistindo, observando se você está cultuando certo ou errado, que nada, ninguém tem poder para avaliar culto de ninguém. Mas existe um mundo espiritual que está te observando. Jesus está te contemplando, Jesus está te analisando. E quem sabe você está como Pedro, que um problema que não sabe nem por onde vai começar a resolver, mas está aqui adorando, e Jesus está dizendo: eu vou voltar contigo para casa, eu vou voltar contigo para casa. Você veio de um jeito, mas vai voltar de outro. Você veio chorando, mas vai voltar sorrindo. Porque o segredo não é como você vem, o segredo é como você volta. Ele volta com você.
casa de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, alguém vai dizer, ó, a sogra de Pedro está passando mal aí, ó. Aí já começa a quebrar vários protocolos da tradição judaica. Por quê? Porque judeu não entra em casa de judeu onde tem alguém doente. Mas Jesus entrou. Porque Jesus já chegou ali para mostrar que ele veio para poder pisar aonde as pessoas não querem ir. E veio para tocar em pessoas que ninguém quer encostar. Então Jesus já chegou e ficou. E alguém está dizendo, olha, a sogra de Pedro está doente. Só que o interessante é que quem fala, não sei quem é, porque a Bíblia não fala quem é, mas quem fala qual é o problema que ela tem. Fala que ela tem febre. Preste atenção aqui. Existe uma área do nosso cérebro chamada hipotálamo. Essa área do nosso cérebro é responsável em manter a temperatura do nosso corpo ajustada. Toda vez que um agente infeccioso invade o nosso organismo, o nosso sistema imunológico começa a trabalhar de uma forma mais acelerada, com a finalidade de tentar combater esse agente infeccioso ou de tentar impedir que esse agente infeccioso venha se espalhar por todo o corpo. Então, essa forma do sistema imunológico trabalhar de maneira mais acelerada vai aquecendo o corpo. E aí o corpo fica quente e aí a gente conhece isso como febre. Então, o que é febre? É uma anormalidade. É o sistema imunológico mandando o seguinte recado, ó, tem algo no teu corpo que não está normal. Tem algo no teu corpo que entrou que não era para entrar. Isso é febre. Só que eu vejo que esta sogra de Pedro, esta mulher, ela estava passando por esse problema, só que depois que Jesus restaura a saúde dela, a Bíblia diz que Jesus fica na casa de Pedro. E muitos enfermos vão vir até a casa de Pedro e Jesus vai curar todos os enfermos que vão ser levados ali. E aí eu começo a entender que quando Deus quer trazer crescimento, que quando Deus quer trazer algumas evidências, muitas vezes antes disso, o adversário vai querer trazer algumas anormalidades. Você precisa entender que toda vez que algo começar a ficar anormal na tua vida, é porque você já está perto de viver um novo nível. É porque você está perto de viver um crescimento. É porque você está perto de viver uma nova etapa para a tua vida. Ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, entenda que toda essa anormalidade de agora é um momento certo para que para você atrair Jesus para Ele colocar no lugar o que foi retirado do lugar. Porque depois dessa fase, você vai viver um novo tempo. Você vai viver um novo nível. Deus tem crescimento. E já foi dito aqui que é quinta-feira de crescimento, né? Só que antes de crescimento sempre tem um ataque. A gente vai ver na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 1, que Faraó manda fazer o quê? Matar todos os recém-nascidos. É um infanticídio. Manda matar os recém-nascidos do sexo masculino. Para quê, Jennifer? Para intentar e pedir o crescimento. E pega e coloca mais carga para o povo trabalhar. E manda o povo ficar sem tempo por causa da carga de trabalho. Aí eu começo a ler. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais afligia, mais o povo crescia. Quanto mais afligia, mais o povo se multiplicava. Toda vez que Deus decidir fazer um crescimento exagerado na tua vida, ataques surgirão. Só que esse ataque não será capaz de impedir o teu crescimento. Esse ataque não será capaz de impedir o teu desenvolvimento. Quem é que pode receber? Quem é que pode receber? Porque enquanto o inferno está dizendo agora para, agora recua, agora não vai, agora eu faço falir, agora eu vou fazer quebrar, Deus me trouxe aqui para dizer, a expectativa dele será frustrada, porque hoje a unção do crescimento está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Quem recebe, quem recebe, quem recebe aí nessa noite, quem recebe?
Aponta para essa pessoa que está do lado de novo, porque isso é profético. Diga para ela: se prepare para um crescimento exagerado. Se prepara para um crescimento exagerado. Vai acontecer o que aconteceu em Êxodo 1, que quanto mais tentarem te abater, mais o Senhor vai te levantar. Quanto mais tentarem te abater, mais o Senhor vai te promover. Quanto mais tentarem dificultar, mais o Senhor vai te fazer crescer. Por quê? Porque é crescimento com resistência. A igreja de Cristo não é uma igreja fraca. A igreja de Cristo é uma igreja resistente. Ele vem por um caminho, mas o Senhor prepara 7 para ele escolher um e retroceder. Deus te trouxe aqui para dizer: é tempo de crescimento exagerado. Áreas da tua vida que estão minguadas serão alcançadas hoje pela unção de Deus. Crescimento exagerado. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente, a área que é a mais atacada é a área que o Senhor mais quer fazer crescer. Quando você sofre muito ataque numa área, é porque Deus quer te fazer crescer. Deus quer desenvolver um projeto. Deus quer desenvolver um propósito nessa área da tua vida. Deus quer que você seja alguém para abençoar outras vidas nessa área que você está atravessando. Então se prepara, minha filha. Se prepara, meu filho. Porque Jesus me trouxe aqui com uma palavra profética para você. O quê? Resiste à pressão do adversário. Por quê? Porque essa mulher está o quê? Está com febre. Mas ela não está morta. Por quê? Porque ela está resistindo. Está deitada, mas não está morta. Está viva. E tem gente que perdeu o fluxo da produtividade por causa de alguns golpes da vida, por causa de alguns ataques. E alguém está olhando e dizendo: morreu. Acabou. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: ei, se você de fato estivesse morto, nem aqui tu estava. Porque morto nem no culto consegue chegar. Gente morta faz, sabe o que? Fica por aí disseminando o que não é para falar. Gente morta não vem ainda, tenta impedir quem quer vir. Só que... Só que nessa noite, Deus, ao invés, além de fazer uma separação na tua vida, para você ter um crescimento exagerado, Deus também vai fazer uma peneiração aí, porque é necessário. Porque às vezes tem gente que está do nosso lado e está vendo o nosso crescimento, já encontrou o nosso potencial. Meu irmão, tem gente que vê mais potencial na gente do que a gente mesmo. Às vezes até Deus que permite isso, para o nosso coração não ficar tão vaidoso. Só que tem gente que enxerga tanto potencial e tenta às vezes dificultar você de alcançar o nível de crescimento que o Senhor está querendo que você desfrute. Só que nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer: não adianta querer sabotar, não adianta querer fazer armadilha, não adianta querer orquestrar, porque aquele que tem olho como chama de fogo já enxergou. E nessa noite Ele me trouxe aqui para dizer: você pode estar doente, mas você não está morto, porque nessa noite é noite de separação, que quem está morto vai para um lado e quem está doente vai ser curado. Porque há quem pensa que quem está morto é quem se afastou. Que nada. Tem gente que não se afasta, mas está morta há muito tempo. Prejudica, sabota. Coloca uns negócios esquisitos. Não, se eu não gosto do pastor, eu vou fazer a irmã também não gostar. É uns negócios assim esquisitos que acontece. Mas está morto. Mas porque pensa que está na igreja, está morto. Pensa porque está tendo alguns talentos, exercendo alguns dons. Está vivo, mas está morto. Porque estar vivo é totalmente diferente. Estar vivo está condicionado a gente ter uma vida de comunhão. E quem tem vida de comunhão tem caráter. Entende? Estar vivo em Deus não tem nada a ver com talento, com dons espirituais. Não está condicionado a isso. Está condicionado a ter vida com Deus.
Então tem gente aqui nessa noite que está vivo, mas está até um pouquinho doente. Por quê? Porque está sendo vítima de um ataque atrás do outro. Você viveu aí um prejuízo, um desemprego, um luto. O filho resolveu sair da igreja. A filha resolveu ir morar com o namorado. A outra engravidou precocemente. O outro assumiu a homossexualidade aí. E aí você está com uma cabeça cheia. Claro, isso está mexendo com você. Isso mexeu o teu emocional. Recebeu um diagnóstico, o médico falou assim, ó, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Isso está te mexendo. Só que nessa noite, Jesus te trouxe aqui para dizer, ei, eu vou tocar em você e você vai voltar a ser quem você era. Porque não adianta só resistir. A sogra de Pedro, ela está resistindo. É uma mulher resistente. Não se entregou à morte. Mas ela é uma mulher que resiste, mas não produz. Então nessa noite, o comando do céu é resistência com produtividade. Porque tem gente que produz, mas qualquer coisinha sai fora. Qualquer coisinha para. Não tem resistência. Por outro lado, tem gente que tem resistência, mas parou de viver. Não está produzindo. Só que nessa noite não é nenhum e nem outro, é os dois. Jesus me trouxe aqui para liberar essa palavra. Resistência com produtividade. Resistência com produtividade. Levanta as tuas duas mãos para o alto aí, vai. Levanta, vai. Porque nessa noite, a unção de resistência, nada vai te abalar. Nada vai te mover. Nada vai te tirar do lugar que Deus te plantou. Nada vai te abater. Produtividade para você começar a crescer, para você começar a evoluir, para você começar a desenvolver. Quem recebe vai dando glória. Quem recebe, ai, que eu estou vendo a unção de Deus descendo. Eu recebo, Jesus, eu recebo resistência com produtividade. Pega aí nessa noite. Aleluia. Pega. Resiste. O que ela tem? Febre. Aí eu entendo. O porquê que Jesus vai na casa de Pedro. E João capítulo 4, a partir do versículo 46, vai dizer que um oficial do rei chega para Jesus e fala assim, Jesus, vai na minha casa, que também é em Cafarnaum. Pelo amor de Deus, vai lá porque o meu filho vai morrer, ele tem febre. Mas Jesus não vai na casa do filho do oficial do rei. Jesus só libera uma palavra, ó, teu filho vive. E ele volta para casa com aquela palavra. E aí eu fiquei, Jesus, por que o Senhor não foi na casa do filho do oficial do rei para curar o filho dele e foi na casa de Pedro? Aí a gente orando, né? Aí a gente vai recebendo algumas revelações e o Senhor vai falando algumas coisas com a gente. Porque o oficial do rei era só alguém na multidão. Alguém que só estava interessado em receber o milagre. Alguém que só queria receber a cura. Pedro não. Pedro é discípulo. E discípulo anda com Jesus, ele fazendo ou não fazendo, não sai de perto dele. Aí eu falei, mas é mesmo, Jesus. Por isso que eu liberei uma profecia para o oficial do rei. E pela profecia o filho ficou curado. Aí o Espírito de Deus falava comigo. Por quê? Oficial, multidão, se contenta com profecia. Mas discípulo, ele exige presença. Porque quem é discípulo, ele não está firmado na profecia. Quem é discípulo, ele está firmado na presença. Quem é discípulo entende. Se ele não fizer, eu não saio da presença. Eu não abro mão da presença. Eu quero ser portador da presença. Quem é discípulo é como Moisés. Moisés, pode subir, vou mandar um anjo aí, porque esse povo é obstinado, não vão com esse povo não. Mas fica tranquilo, Moisés, que eu vou dar aí, ó, os adversários na mão de vocês. Moisés vai dizer, nada disso, Senhor. Não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Eu não estou interessado no que o Senhor pode me dar. Eu estou interessado em ser portador da tua presença. Quem quer ser portador da presença aí vai dando glória. Ei, gente que não está interessada, gente que não vem servir por interesse, gente que não ama pelo que ele pode fazer, gente que não ama pelo aquilo que ele pode proporcionar. É gente que veio aqui, que está vivendo dias difíceis, mas está, Senhor, eu posso perder dinheiro, eu posso perder amigo, como diz Paulo Neto, mas eu não posso viver sem a tua presença. Tem abastecimento do céu aqui.
aqui nessa noite? Tem. Tem abastecimento? Tem. Quem é que pode receber? Quem é que pode receber? Quem é que pode receber? E quem se preocupa com a presença, aí entende que a guerra é garantida a vitória. Por quê? Porque ele faz triunfar na guerra. Ele vence as batalhas. Quem tem a presença, o médico fala uma coisa, mas ele dá outra palavra. Quem tem a presença, ele sara, ele cura, ele consola, ele liberta. Quem tem a presença, a porta está fechada, mas ele manda recurso. O emprego não tem, mas a provisão do céu desce. É presença. Presença. Ai, Joe. Presença de Deus. Meu irmão, a presença de Deus nos dá garantia. Estou no deserto, e aí? Mas eu tenho nuvem. Mas eu tenho coluna de fogo. Se for preciso, ele faz sair água da rocha. É maná todo dia. Oh. E ainda se eu quiser comer carne, ele vai enviar as cordonizes. Provisão. Às vezes a gente não sai do deserto, mas a gente contempla a manifestação do céu na nossa vida. Por quê? Porque a gente está agarrado na presença. Presença. Alguns estudiosos falam que o que a sogra de Pedro tinha era malária, porque era uma doença normal da época. Cafarnaum ficava aproximadamente uns 200 metros abaixo do nível do mar. E por causa disso a cidade era muito úmida. Tinha muitas poças de água. E isso fazia com que os mosquitos se multiplicassem de uma forma muito acelerada. Então os estudiosos afirmam que o que ela tinha, que o que o filho do oficial tinha, era malária. Ora, se de fato era isso, Jesus chegou num ambiente que estava gerando doença nessa mulher, mas não mudou o ambiente. Jesus alterou o estado dela dentro do ambiente que gera doença. E tem hora que a gente tem que ter maturidade para entender que às vezes Jesus não vai mudar o ambiente que nos adoece, mas Ele vai nos imunizar para resistirmos e ficarmos dentro do ambiente que nos gera doença. Está entendendo? É como se o céu estivesse dizendo para você assim nessa noite: olha, eu vou te fazer ficar sarada, curado em ambientes que querem te forçar a ser doente. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que alguém à tua volta não mude, mas o que te desequilibrava não vai te desequilibrar mais. O que te adoecia não vai te adoecer mais. O que te gerava dor não vai te gerar mais. A gente vê na Bíblia uma mulher que entendeu isso. Quem? Abigail. A Bíblia diz que Abigail ela era uma mulher sábia. Aí quando vai citar o nome do marido dela, fala assim, ó, e Nabal, a loucura estava com ele. O que ele é? Maluco, né? Doido. Só que ela é o quê? Ela é sábia. Uma mulher que convive, que mora, que deita na mesma cama com um homem que é doido, maluco. Ou como diz a Bíblia, louco. Só que ela entendeu, eu não vou me permitir ser enlouquecida com a loucura dele. Se ele quer ser louco, que seja. Eu que não vou ficar louca. E tem momentos na vida que nós vivemos assim, como cercada de pessoas intratáveis. Porque gente que não se permite ser tratada é gente louca. Só que a gente precisa entender que às vezes essa pessoa não vai mudar, somos nós que temos que mudar. Eu vivi isso. Uma época eu estava vivendo uma situação e toda vez a pessoa maluca do meu lado tirava a paz da minha vida. E eu comecei a orar, falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa situação. Muda essa pessoa. Aí um dia eu sentada no sofá lá em casa, Deus virou para mim e falou assim,
Não. Você está orando errado. Porque ele é isso aí mesmo. Ele não se permite ser tratado, ele é isso aí mesmo. É você que tem que blindar teus sentimentos. É você que tem que parar de sentir o que você sente toda vez que ele fala isso. Eu falei, é mesmo, né? Aí quando eu voltei, eu encontrei de novo. Que veio a situação. Eu comecei a orar, claro. Falei, Jesus, então blinda minhas emoções. Blinda meus sentimentos. Quando eu voltei, aquilo que tinha poder de me adoecer, de me deixar mal durante o dia, perdeu-se o efeito. Por quê? Porque o Senhor não mudou ele, mas o Senhor me blindou. E é isso que Jesus está fazendo na tua vida aqui hoje. Coloca a mão aí no teu coração, vai. Porque nessa noite, Jesus está blindando as tuas emoções. Porque tem gente que convive em ambientes de pessoas doentes, pessoas intratáveis, pessoas que se recusam a mudar. E quem sabe pessoas como Nabal, como louco. Gente que não mede consequência naquilo que vai fazer, naquilo que vai falar. Só que Jesus me trouxe aqui para te liberar essa palavra. O quê? Ainda que o louco não se permita ser tratado, mas você não será enlouquecido por causa dele. Jesus está blindando as tuas emoções. O que te adoecia não te adoece mais. Porque tem momentos que a gente não vai sair do ambiente. Deus não vai deixar a gente sair do ambiente. Não vai deixar. O ambiente vai continuar sendo o mesmo. Mas e você? Você vai parar de ficar com depressão por causa das mesmas coisas. E tem momentos, irmãos, que o Senhor vai mostrando e permitindo a gente viver algumas coisas para a gente poder discernir aonde está o ataque do adversário. Porque às vezes o inimigo está usando a mesma ferramenta, a mesma arma há anos. Porque ele sabe que essa mesma ferramenta vai acabar com o teu fim de semana. Vai fazer você falar o que não é para falar. Vai fazer você discutir. Vai fazer você brigar. Vai fazer você faltar culto. Vai fazer você cancelar compromisso. Ele fica usando a mesma pessoa. Fica usando as mesmas coisas, as mesmas palavras. E você sempre sentindo as mesmas coisas. Só que hoje não. Hoje Jesus chegou com uma unção para te blindar. Hoje Jesus chegou para te revelar. Hoje Jesus chegou para dizer: quem estava acostumado a te ver doente vai te ver sarada, vai te ver curado. Pega a mulher de Deus, pega o homem de Deus, porque tem blindagem descendo do céu. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta-te. Tem coisa que é questão de lógica. Entende isso? Tem coisa que você precisa entender. Que às vezes o adversário, ele já descobriu aonde é o nosso ponto fraco. Ele sabe o que vai te fazer brigar, o que vai te fazer discutir, o que vai te fazer, às vezes, quem sabe, sei lá, não é para fazer, mas tem gente que faz, às vezes, até xingar. Entende? Ele sabe. Aí ele usa às vezes, a mesma pessoa. Está casada com esse homem há 25 anos. E há 25 anos ele te atribulando a mesma coisa. Está na hora de acabar com a estratégia do diabo. Olha para esse irmão e fala, ó, discernimento, fala, discernimento, meu filho. Discernimento. Está na hora de tirar a força do inimigo. Ele está usando a mesma arma sempre, que isso? Hoje você vai sair daqui revestido, fortalecido. Hoje você vai sair daqui diferente, blindado. Ei, hoje eu estou aqui igual um homem de gelo nas emoções. Pode vir provocar, pode vir afrontar. Por quê? Porque o Senhor me blindou. Para quem é esquentadinho como eu, um pouquinho mais sanguíneo, você precisa entender que Deus, para nos tratar, vai nos colocar num ambiente de provocação, irmão. Enquanto eu não entendi que era tratamento de Deus, até a caixa do supermercado fazia hora com a minha cara para me provocar. Ai, irmão, eu não acredito que isso aconteça comigo. Enquanto eu não entendi que Deus estava querendo me tratar, me dar domínio, eu perdi muita bênção. Todo mundo passava na boa. Na minha vez, ela queria falar graça. Eu falava, meu pai, isso acontece comigo. Aí ia para a fila da lotérica, atendente, a mesma coisa. Eu falo, só acontece isso comigo. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, tu não está percebendo que eu estou te ensinando a ter domínio sobre os teus impulsos? Porque, né, eu era, antes de me converter, um pouquinho barraqueira. Aí o Senhor falou comigo, não. Aqui na igreja isso não funciona não, minha filha. Aqui na igreja, ó, procedimento é outro.
Aí eu falei, engoli um sapo, né, Deus? Ele falou, não. Para o ministério que eu tenho na tua vida é o brejo todo. Então você precisa entender nessa noite, entende? Que a gente não dá pérola para o adversário. Deixa quem quiser bater boca. Deixa quem quiser jogar indireta. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser não se permitir ser tratado, não se permitir. Mas você, meu filho, teu alvo não é aqui não, teu alvo é o céu. Lembra de Neemias? Desce aí, Neemias. Desço nada. Olha para baixo assim, faz, ó, vou descer não, fala. Faz assim, profético, vou descer não. A intenção do inimigo é te atrair para onde ele está. Só que hoje você vai fazer para ele, hoje não. Eu vou ficar nos lugares altos aonde o Senhor quer me abençoar, aonde o Senhor quer me usar. Levanta a mão aí, porque eu quero profetizar aqui nessa noite a unção do crescimento vai descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Vai recebendo aí sobre o teu ministério. Vai recebendo aí nessa noite, crente, porque nessa noite o adversário vai perder as forças contra a tua vida, contra a tua casa.